Quem tá com Lula e não é inscrito no canal, eu peço aqui a sua inscrição no canal. Vamos aí nos unir contra a extrema-direita que está se organizando aí para 2026. Os pastores evangélicos começaram aí a abrir as portas para o Lula e começaram alguns a detonar o Bolsonaro. Eu jamais imaginei ver um pastor que ameaçou o Lula de morte depois de estar numa jornada para defender o Lula e falar bem do Lula em todos os aspectos. E também, como jamais imaginei, que o Malafaia ia xingar o Bolsonaro de covarde, falar que o Bolsonaro não tem brio suficiente para liderar ali os seus liderados e que o Bolsonaro é um omisso. Também não imaginei ver o pastor amigo do Nicolas Ferreira, que falou aí que temos que rezar para que alguém quebre a mandíbula do Lula, para que os ministros do STF fiquem doentes e morram. Nunca imaginei ver esse pastor aí dizer que o Bolsonaro é um covarde e que o bolsonarismo é extremamente hipócrita. E aí citar o filho do Bolsonaro, que teve uma filha com uma mulher, não é casado, e aí fala, não importa, eu pago pensão. E citou também o Neymar, que tem filha, e fala, eu vou tratar a mulher da minha filha do pior jeito possível, vou ficar com várias outras, mas eu tenho grana, eu pago pensão. Mas pô, vocês não são aí os caras da família? Que hipocrisia. Pois bem, jamais imaginei. E eis que essa semana, aquele que ameaçou o Lula de morte, o Tony de Paula, resolve dar aí uma entrevista, ele detona o Bolsonaro e ainda delata o Bolsonaro. Por quê? Porque ele diz que ele teve uma conversa, eu vou mostrar aqui o trecho do vídeo, mas ele disse que ele teve uma conversa com o Bolsonaro e que ele ficou sabendo ali que o Bolsonaro queria golpe de Estado, mas o Bolsonaro não ia ali acionar a lei ali para dar golpe de Estado com os generais. E que aí ele disse para o Bolsonaro, então Bolsonaro manda o pessoal sair da frente dos quartéis. E o Bolsonaro não o fez. E aí ele explicou um vídeo que ele fez em 2022. Eu lembro desse dia, eu dei muita risada aqui falando, ó, o Tony de Paula aí traindo o Bolsonaro. Em que o Tony de Paula fez um vídeo que eu vou te mostrar aqui. Primeiro vídeo que ele fez em 2022. Depois a explicação dele aqui delatando o Bolsonaro. Saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Não haverá ninguém que os defenda. Ó, profeta o Tony de Paula. Pois bem, eu na época avisava isso, mas você vê, os bolsonaristas que agora estão cancelando ele deviam estar aplaudindo, porque ele avisou, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Foi o que aconteceu. Todos presos ou foragidos, e até o presidente da Argentina, o Milei, já admitiu aí que vai mandar os que fugiram para a Argentina de volta para o Brasil. Então deu ruim, ninguém os defenderá. Pois bem, o Tony de Paula explicou por que ele fez esse vídeo e tacou a culpa toda no Bolsonaro. Inclusive, o que ele fala aí na entrevista que eu vou te mostrar agora, prova que o Bolsonaro estava querendo 8 de janeiro. É uma delação, ó. O que eu disse, presidente? Então, diga para os patriotas saírem da porta desses quartéis. Porque senão o senhor vai sair pequeno dessa história. Ele não quis fazer e eu, no meu instinto pastoral de cuidar das pessoas, eu resolvi falar, saiam daí. Ou seja, o que ele está explicando é, o Bolsonaro avisou a ele, o contexto é isso, o Bolsonaro avisou a ele, ó, não vai ter com generais, não vai dar. Isso aí foi lá para dia 10 a 15 de dezembro de 2022. Lembremos aí o cronograma da história. O Bolsonaro convocou os 3 chefes das Forças Armadas e o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, para uma conversa e ali falou de golpe de Estado. O general do Exército falou que não. O da Aeronáutica também falou que não. E aí o da Marinha, Almirante Garnier, falou que sim. O Bolsonaro ficou, putz, o que eu faço agora? Tentou ganhar tempo e deu ruim. No dia 10 de dezembro, o Bolsonaro apareceu e ele fez um texto muito longo, uma fala longa de 20 minutos, quase chorando, dizendo aí, exaltando as Forças Armadas e tudo, e falando que era hora aí de fazer alguma coisa. E não fez nada. Aí o Tony de Paula chegou e falou, gente, saiu na frente dos quartéis, vocês vão ser presos. Presos, ou seja, a primeira tentativa do golpe deu errado. O que o Tony de Paula não diz aí é que o Bolsonaro, e talvez ele não tenha dito para ele com todas as palavras, o Bolsonaro tinha a segunda tentativa do golpe, o segundo tempo do golpe, que era o dia 8 de janeiro. Então uma coisa liga na outra. Ele fala isso, o Tony de Paula, só que depois
ele começa a exaltar o Lula e começa a falar, a culpar o Bolsonaro e o bolsonarismo por todos os males do país. Quem dividiu o país? Foi o bolsonarismo. E olha, é um discurso bem engraçado do Tony de Paula, viu? Com vocês aqui, o senhor hipocrisia. Resumindo, Jackson, a igreja foi sequestrada por esse sentimento, certo? E ela começou a desviar-se do seu propósito. Por exemplo, nós não conseguimos mais hoje orar pela autoridade. Ou seja, eu só consigo orar pela autoridade que eu votei. Da minha ideologia. Da minha ideologia. Sendo que a Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor e nos manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias de paz. Certo? Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja. Ele fala como se ele não fosse um dos principais pastores que faziam isso. Foi ele que ameaçou matar o Lula e petistas. Quando o Lula teve uma fala que ele distorceu de propósito, em que o Lula falou que, olha, a esquerda tem que ir nas ruas e ir na casa das pessoas e convencer as pessoas ali a votar em mim, que o Bolsonaro é ruim, que o país está ruim. Ou seja, a esquerda tem que começar a sair nas ruas, né? Ele falou, se vier na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, bandido é na bala, viu, Lula? Bandido é na bala. Aí ele, o pastor começou a defender armas. Votou a favor de todos os projetos pró-armas do Bolsonaro. Não apenas votou a favor, como discursou em plenário a favor. Mas olha só que coisa. Agora para ele isso é um problema. Mudou o presidente, mudou o poder. Ele vai se adaptando a quem está no poder. Então agora, pastores, defenderem arma, pô, isso está errado. Olha só, tinha eleições antes e não atacavam os petistas. O Tony de Paula ganhou a reeleição para deputado no começo de outubro de 2022. Uma semana depois, ele foi com mais de 100 mil panfletos para o Nordeste, sendo que ele é do Rio de Janeiro, para distribuir na porta das igrejas lá da Assembleia de Deus, que é a igreja que é da congregação dele, e aí, com fake news dizendo que o Lula ia fechar igrejas, com fake news de que quem votar no Lula está votando no diabo, com fake news de que se você vota no Lula você é comunista. Ele! Mas agora, nossa, olha só, é o bolsonarismo que está dividindo como se ele não fosse parte. Mas ele está aí detonando o bolsonarismo. O Noblar fez um texto faz 2 semanas mais ou menos em que ele diz, olha, os pastores estão abrindo a porta para o Lula. Os pastores estão cansados aí por 2 motivos. E isso se percebeu na eleição. Eu falei isso aqui algumas vezes. O primeiro motivo, obviamente, eles estão longe do governo, então eles não podem ganhar nada, não podem, quando vão levar uma pancada, fazer com que a pancada seja menor, ou às vezes tentar pegar ali uma isenção, alguma coisa para eles. Não conseguem. Eles não conseguem interlocução, não conseguem um favor, não conseguem nada, porque eles estão fora do governo. E não é porque o governo Lula fechou as portas. Assim, eles decidiram ficar ao lado do Bolsonaro e não vou falar com o Lula. Então eles estão cansados disso. O segundo motivo foi aí, e esse é o principal, foi um choque aí que vários pastores sofreram na eleição, principalmente no primeiro turno. Por quê? Porque muitos que tinham candidatos aí, candidato da igreja em cidades pequenas, eles acreditavam, caramba, a minha congregação aqui tem o número de pessoas suficientes para que eu consiga ganhar a eleição aqui, fazer o prefeito. E eles perderam. Muitos aí de igrejas grandes, eles tentaram eleger vereador, principalmente em capitais, e não conseguiram. Em capitais, onde eles têm também igrejas enormes, eles falam, pô, com o número de votos aqui eu consigo eleger 1, 2, 3 vereadores. E não conseguiram. O próprio Malafaia não conseguiu aí eleger vereador. Elegeu 1, queria eleger 3. Não conseguiu. Você fala, caramba, que coisa. Ah, e olha que o Malafaia tem força nas redes sociais, não é só na igreja não. Pô, que coisa. Eles estão percebendo o quê? Que as congregações estão se dividindo. As pessoas estão parando de respeitar a autoridade ali do pastor, porque o pastor começa a usar a autoridade para falar, votem em fulano, cicrano, beltrano. Eles não conseguem mais manipular as pessoas da mesma maneira que antes. Olha, se você comparar a eleição de 2024, os resultados aí das igrejas evangélicas, todas elas, tá? Não é 1, 2 ou 3, não. Todas, no geral.
ninguém saiu ganhando comparado a 2020. Todas perderam muito. Todas perceberam uma queda aí no poder deles de persuasão sobre os fiéis, sobre o voto dos fiéis. Comparado a 2018, muito. Deve estar aí no nível de 2014. 2014 eles tinham aí uma influência já grande, hoje é grande, mas está em viés de queda. Então eles perceberam, pô, o que está aí principalmente dividindo? É o fato de que a gente eles perceberam, ficou aí atacando o Lula, atacando o PT, atacando aí a esquerda, e muitos dos fiéis são de esquerda, ou pelo menos gostam aí dos políticos de esquerda e gostam aí das políticas de esquerda, de Bolsa Família, etc, etc. Então, tá ruim, hein? A gente tem que começar a se adaptar mais isso e pregar mais união aqui, porque senão, o que acontece é que quando as pessoas começam a se dividir, fica mais difícil de você manipular, de você conseguir o que quer delas. E para os pastores bilionários, tem pastor honesto no Brasil que não está pensando dessa maneira, Thiago? Tem. Mas para esses bilionários, isso é ruim, porque não estão conseguindo mais eleger. Os planos deles de elegerem vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, etc, etc, estão indo por água abaixo. Já, o que acontece, e vai demorar um pouquinho, mas vai começar a acontecer, se em 2026 isso se repetir, é que o poder de barganha deles no Congresso Nacional vai diminuir muito, a bancada evangélica no Congresso Nacional vai estagnar e começar a diminuir, eles vão começar a ganhar menos favores e aí vai ficar ruim. Não vai ficar do jeito que eles querem. Então, eles perceberam, eu tenho que fazer aí uma parceria com o Lula, falar com o Lula. Então, por isso, muitos estão abrindo as portas para o Lula. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!